Esse vídeo aqui é poderoso, hein? Esse vídeo aqui é poderoso. Bom, antes da gente de fato começar, eu sempre gosto de iniciar todos os meus vídeos desse ano de 2025 com perguntas mais provocativas, né? Perguntas talvez até mesmo retóricas, que você vai acabar refletindo sobre a própria resposta e você não precisa acabar me respondendo. E a pergunta de hoje é a seguinte. Você já se sentiu preso meio que na rotina? É uma coisa meio que sem ânimo, aquela preguiça. Parece que você tá naquela rotina e tudo não sai da mesma. Isso já aconteceu com você? Isso comigo já aconteceu algumas vezes e aí você fala comigo, Cláudio, mas quando você fala nos vídeos anteriores sobre disciplina, sobre manter uma rotina de fato, isso daí é bom ou não é? A rotina positiva de fato é boa, mas uma rotina que nada sai do lugar, que tudo continua na mesma, sem nenhum tipo de resultado diferente, é péssimo para sua vida. E às vezes a motivação simplesmente ela some, ela evapora. Parece que nada vai fazer você sair daquela sensação de preguiça, sabe? Aquela estagnação, aquele negócio que você fala, meu Deus do céu, cara, por que que eu tô fazendo isso? E hoje eu vou mostrar para vocês como que a motivação ela pode ser mantida e ela pode ser reacendida, essa chama dentro de você, quando você sente preso dentro de uma rotina que acaba te atrapalhando. E aí, eu vou passar para vocês hoje, porque todo o meu vídeo de quarta-feira, meio de semana, são vídeos mais práticos. E hoje eu vou te passar uma atividade, um exercício muito simples, para você recomeçar de forma melhor, com uma energia mais renovada, com algo de fato que toda vez que você sentir aquele bode, aquela preguiça, aquela má vontade de fazer, você vai fazer essa atividade e de fato você vai conseguir ter a motivação que você precisa ter. Então fica comigo até o final do vídeo que aqui a gente vai passar. E aí, antes da gente apresentar o vídeo, eu queria pedir para vocês uma pequena gentileza de se inscrever nesse vídeo aqui, fazendo um favor, porque o primeiro ponto que eu peço para vocês é só a inscrição. Depois, se você ver o vídeo inteiro, que aí de fato eu peço o joinha, o compartilhamento e os comentários, porque aí sim eu quero manter o diálogo com você. Se você de fato não quer manter o diálogo e não achar interessante, é melhor nem é, compartilhar, nem comentar e nem dar o joinha. Eu só quero o joinha se você assistiu até o final, beleza? E aí, por que que a motivação ela some na rotina, no nosso dia a dia, né? A motivação, eu quero que vocês entendam uma coisa, que motivação não é animação de festa, não é palhaçada, não é euforia. Motivação é você ter um motivo para fazer algo. E a motivação, às vezes ela vai e às vezes ela vem. Por quê? Porque muitas vezes, às vezes, não está muito claro na tua cabeça que a motivação é algo de fato que você precisa entender que precisa ser feito. Então, às vezes, a pessoa acha que motivação é aquela euforia, aquele tiro, aquele fogo, aquele negócio mais empolgante, cheio de energia de fato. Só que com o tempo, você vai percebendo que isso não tem nada a ver com motivação. Isso tem a ver com consistência. E a partir do momento que você for fazendo de forma repetida, aí sim as coisas começam a ficar mais fáceis de serem feitas. Só que quando a gente às vezes está fazendo alguma coisa de forma repetida e o resultado não aparece, isso se transforma numa rotina chata, uma rotina pesada, uma rotina que às vezes é até mesmo angustiante. Você vai fazer alguma coisa e fala assim: Meu Deus do céu, eu não acredito que eu vou ter que fazer isso de novo. Aí toda semana você bota a mão na testa e fala assim: Eu não acredito que eu vou ter que fazer isso. E aí acaba sendo um troço moroso, um troço chato, uma coisa que você de fato não quer nem olhar, nem quer fazer, não quer nem pensar em fazer. Eu conto isso pra vocês porque eu já passei por muitos casos assim na minha vida e com pessoas, com atividades, com tarefas. Então, assim, às vezes eu ia encontrar uma pessoa que eu tinha que encontrar, eu falava assim: Putz, velho, eu vou ter que encontrar essa pessoa, meu Deus do céu. Porque não avançava. Com clientes, isso já aconteceu comigo, que às vezes eu tava com um cliente, eu não sentia que avançava, eu falava assim, meu Deus do céu, por que que eu tô com esse cliente ainda? E eu via que não ia para frente, então isso acaba cortando a sua motivação, acaba cortando o seu desejo e a sua vontade. E aí, isso acontece porque muitas vezes a gente está acostumado com alguma coisa. A gente está, às vezes, numa zona de conforto, ou uma zona de acomodação. A gente se acomodou e a gente perde o foco nos nossos objetivos. A gente vive um piloto automático. E esse piloto automático é muito ruim. E eu falo para vocês que não é fácil sair desse piloto automático, porque eu, Cláudio,
por mais disciplinado que eu seja, por mais focado que eu seja, por mais que eu passe isso para vocês, eu às vezes acabo caindo nessa própria armadilha. Como ano passado, eu fiquei durante meses em uma armadilha em questão de trabalho com um cliente, eu ficava ali no piloto automático. O cliente pagava e eu estava recebendo, só que não ia para frente e aquilo não me fazia bem. E é um certo ponto que eu falei assim: chega, não vou mais fazer isso, porque isso está me prejudicando, está prejudicando a própria pessoa também, porque não avança. Às vezes a pessoa nem ligava para isso, mas eu me importava. E aquilo, para minha índole, para o meu jeito de viver e para o meu jeito de trabalhar, não fazia sentido nenhum. Então chegou uma hora que eu falei assim: bom, o que que vale mais? O dinheiro ou será que vale mais o meu trabalho, a minha produtividade, às vezes até o meu ímpeto, a minha motivação? Porque quando eu encontrava esse cliente, eu ficava meio frouxo, eu amolecia, eu não queria, eu estava perdendo a vontade. Isso acontece muitas vezes com algumas pessoas. Às vezes você vai fazer uma atividade, uma academia, alguma coisa, e você vai perdendo a vontade porque você vê que não surte nenhum efeito. E aí isso é uma zona de conforto, uma zona de acomodação, ou muita gente fala o piloto automático. E você vive nesse piloto automático, nesse platô que não sobe nem desce. E por mais que a rotina seja confortável, por isso que se chama zona de conforto, por ser confortável, ou zona de acomodação, ela, de fato, ela mata, ela corrói a nossa chama interior, que é a nossa própria motivação. Daquele negócio da gente querer mais e melhor, da gente querer crescer, da gente querer avançar, da gente querer evoluir. E quando a gente fica de fato nesse piloto automático, se acaba atrapalhando e afetando demais o nosso desenvolver. E como que a gente encontra de fato essa motivação, esse fogo dentro da gente, mesmo fazendo uma coisa de fato rotineira? Bom, eu vou te dar duas questões aqui que você pode seguir. A primeira é abandonar algum tipo de atividade, assim como eu fiz. Eu abandonei um cliente, eu falei, não dá mais para fazer, não dá mais para ficar contigo, tchau, e eu vou fazer outras coisas. Esse daí é um caminho, que é cortar o mal pela raiz. Só que, se você tem essas atividades e você é obrigado a fazer essa atividade, e aí eu vou te passar três estratégias para você de trazer de volta essa chamazinha dentro de você, para você ter um ânimo a mais, para você seguir em frente, mesmo nos dias mais difíceis, beleza? Então, vamos para as estratégias aqui. Eu, Cláudio, antes de qualquer coisa, qual é que eu recomendo? Cortar o mal pela raiz. Eu recomendo você cortar o mal pela raiz. Se tá te prejudicando, se não tá fazendo efeito e assim, você vê que não vai para frente, corta. Elimina. É a melhor coisa que você tem que fazer e vai buscar outra coisa. Se caso não é possível você cortar e eliminar, vamos para outra atividade que eu vou passar essas três estratégias aqui. Bom, a primeira estratégia que eu passo para você encontrar esse ânimo no meio dessa rotina pesada e morosa, é você perguntar a si mesmo por que que você começou isso? Por que de fato você está fazendo isso? O que você quer alcançar com esse tipo de atividade que você está fazendo? Ter um propósito claro é essencial para a tua vida, para você reacender a motivação que tem dentro de você, o motivo para você fazer. Por exemplo, imagina que você está num trabalho que te faz mal, que te prejudica, que é tóxico, que está te deixando extremamente para baixo. Eu falo para você o seguinte: ou você pode cortar o mal pela raiz, ou você tem que se perguntar por que que eu comecei isso? Às vezes você tem um motivo muito claro, você quer fazer uma viagem que você deseja muito, você quer comprar um imóvel, você quer comprar, adquirir um bem, você quer casar, você quer fazer alguma coisa. Começa a olhar lá no fundo por que que você está fazendo isso que você está fazendo. Se você não encontrar motivo algum, minha dica, sai fora. Mas, primeiro de tudo, que encontre motivo para isso. Quando você tem esse motivo claro, você consegue reacender essa motivação dentro de você e essa euforia. Então, toda vez que você está fazendo alguma coisa de fato rotineira, se pergunta: por que que eu estou fazendo isso? Ainda faz sentido? O que que eu quero alcançar com isso de fato para eu continuar? Vale a pena? E aí, beleza, você vai começar a enxergar que vale a pena. Segunda coisa é mudar a rotina. E aí, eu acho isso muito interessante. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês com relação à leitura. Estava falando em questão a trabalho e eu vou dar dois exemplos aqui, de trabalho e de leitura. O de trabalho primeiro. Quando eu estava atendendo essa minha cliente e eu não via resultado, não via ir para frente e tudo mais, eu fazia várias coisas diferentes para tentar reacender isso dentro de mim.
Qual era o motivo que eu tentava encontrar dentro desse trabalho? Eu falava assim, bom, é para um dinheiro que eu queria fazer uma viagem que eu fiz no final do ano e graças a Deus deu tudo certo e eu consegui fazer essa viagem. Mas depois disso, não tinha mais motivo para eu estar, eu simplesmente cortei e parei. Agora, quando eu via que eu tinha que passar por aquilo, eu mudava às vezes a rotina. Então, quando eu atendia esse cliente, às vezes ela estava na minha sala, às vezes eu atendia em outro lugar, às vezes eu atendia na cafeteria, às vezes eu fazia outro tipo de abordagem com esse meu cliente. Às vezes eu pensava em outras estratégias para utilizar com esse meu cliente, por quê? Porque quando fica muito repetitivo aquilo que você está fazendo, comendo o mesmo arroz com feijão todo santo dia, você enjoa. E aí, quando você muda um pouquinho a rotina, muda pelo menos o ponto de vista dessa rotina, as coisas ficam muito mais gostosas, ficam muito mais prazerosas de você fazer. Então, tenta fazer alguma coisa nova, tenta uma nova atividade, um novo horário para você fazer aquilo, ou uma nova estratégia. Você pode utilizar a própria inteligência artificial para fazer isso. O que que você faz? Chega na inteligência artificial e faz o seguinte: faço esse trabalho XYZ. Minhas atividades são essa. Beleza, você colocou todas as atividades que você fez. Me ajude a mudar um pouco dessa rotina para que fique algo mais motivador, para que eu consiga reacender a minha chama interior, para que eu consiga ficar mais animado fazendo aquilo. A inteligência artificial ela vai te entregar N estratégias para você conseguir mudar a sua rotina para você encontrar algo novo. Eu usava muito isso com o meu cliente. Eu pegava ideias, pegava alguma nuance ali. Eu falava, cara, eu acho que eu vou tentar fazer isso daqui. Muitas vezes pode ser que não funcione, mas você está tentando. Você está se esforçando para que algo mude, tá? Então, assim, isso é muito importante. Um novo horário, uma nova atividade, uma nova estratégia, uma nova forma de fazer aquilo. Isso é muito interessante. Vou dar um outro exemplo para vocês de leitura. Eu falei sobre o trabalho, agora eu vou falar sobre leitura. Às vezes, praticar a leitura no mesmo lugar parece às vezes um pouco monótono, parece um pouco chato. Aí o que que eu tento fazer de vez em quando? Eu mudo o ambiente. Então, normalmente, quando eu vou ler, eu leio na minha casa, no meu quarto, antes de ir para o trabalho, para o escritório. E aí, o que que eu normalmente tenho feito agora? Eu tomo meu banho de manhã, depois que eu faço minha atividade física, eu venho para o escritório e começo a ler no próprio escritório. Por quê? Porque eu estou mudando. Eu estou mudando o estímulo. Ao invés de ler em casa, eu tô lendo no escritório. Às vezes, ao invés de ler no escritório, às vezes eu leio na varanda aqui, que tem tipo uma varandinha aqui no meu escritório, e na sala, aí às vezes eu leio na varanda, porque bate um solzinho. Então, assim, muda um pouco a rotina, tenta mudar um pouco essa rotina para te ajudar. Ou outra coisa, eu fiz isso, eu comecei a fazer nesse livro que eu tô lendo agora, que é ler junto com o audiolivro para aumentar a velocidade da leitura. Ou seja, eu quero ler um pouco mais rápido e manter a qualidade da interpretação. Então, para fazer isso, eu leio junto com o audiolivro, com um audiobook. Eu pego o audiolivro, aumento a velocidade do vídeo e, junto com o livro, eu vou lendo e a pessoa vai falando de forma rápida e eu vou lendo ali junto. Então, assim, eu estou mudando a rotina, eu estou gerando novos estímulos para que eu consiga sentir vontade e prazer de fazer aquela leitura, tá? Então, tenta algo novo, que isso é muito interessante. Então, primeira estratégia é perguntar a si mesmo, ver se isso tem sentido, revisa esse sentido e esse motivo pelo que, o qual você está fazendo. Segundo, é mudar um pouco a rotina, porque quando a gente muda, algo dentro da gente dá uma mudada e dá uma alimentada nisso, é bem gostoso. E o terceiro ponto é dividir seus grandes objetivos em metas pequenas e atingíveis. Eu já falei isso em outro vídeo, mas eu volto a repetir. Quando às vezes você está fazendo uma coisa que é grande demais, é muito fácil você ficar desmotivado. Então, tenta criar passos menores. O que que eu, Cláudio, fazia ano passado com esse meu cliente? Eu falava o seguinte: todo o dinheiro que ele me pagar por mês, todo mês eu vou pegar esse dinheiro e eu vou comprar alguma coisa que eu preciso para a viagem. Sempre, 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 sempre. Então, todo o dinheiro que essa cliente me dava, eu pegava esse dinheiro ou guardava para comprar uma coisa maior, ou eu pegava esse dinheiro e comprava algo que eu precisava para fazer a minha viagem. Então, comprava uma mala, comprava uma luva, comprava uma touca, comprava uma mochila que eu tinha que comprar. Então, assim, tudo isso eu fui fazendo e aí eu fui criando esses pequenos objetivos, essas pequenas metinhas, beleza? E aí, qual o exercício que eu vou passar para vocês hoje? Bem prático, bem simples. Você vai pegar um papel e caneta, como sempre, eu falo para vocês, e eu vou falar uma frase para vocês que eu não lembro se eu já falei em algum vídeo, mas eu gosto muito dela, e é uma frase que eu li em algum livro, mas eu não lembro em qual.
mas é uma frase que virou meu mantra de vida, que é o seguinte: um lápis fraco é muito melhor do que uma memória forte. Ou seja, é muito melhor você anotar as coisas, porque se depender disso daqui, você vai se esquecer. E eu garanto que você vai se esquecer. Sabe por quê? Porque você tem N informações. Você assistiu um monte de vídeo antes do meu e você vai assistir mais uma cacetada de vídeo depois do meu. E fala pra mim, você vai se lembrar de tudo que eu falei? Provavelmente não. Então é bom você sempre anotar as coisas que são pertinentes e importantes. Então, pega um papel e caneta e o que que você tem que fazer? Você vai pegar uma coisa que você sente que está parado. Anota essa coisa ou pensa dentro de você. O que que você está fazendo que de fato está rotineiro, que está parado, que você fala assim, nossa, isso aqui tá chato de ficar fazendo toda semana ou fazendo todo dia. Se isso tá chato, pega o papel e caneta e anota isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que você vai fazer é o seguinte: quebra ele em três passos pequenos. Antes disso, quando você escrever, olha para isso e vê se faz sentido você continuar com aquilo. Se não fizer sentido, já pula fora. Se fizer sentido, agora você tem que quebrar isso em passos pequenos, tá? E coisas simples, fáceis de fazer. Ou mudar a rotina, ou fazer alguma coisa diferente, ou mudar a estratégia. Quebra em três passos pequenos. Você pode usar a própria inteligência artificial para te ajudar nisso, tá bom? E o terceiro ponto é escolher um passo para você começar a fazer hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é daqui a pouco. É hoje, é agora. Beleza? Então, fazer isso vai te dar um ânimo, vai te dar uma motivação maior, porque quando você faz agora, quando você começa uma atividade nova e uma estratégia nova, isso gera ação. E toda ação gera motivação, que gera também uma sensação de recompensa e resultados aparecem. Então, faça o quanto antes possível, que isso é muito importante, beleza? E para a gente poder finalizar, eu quero deixar bem claro para vocês que a motivação, ela não vem de fora, não vem de nada externo, mas ela vem de dentro. Da sua vontade de seguir, da sua vontade de fazer as coisas e da vontade de você dar os seus pequenos passos de forma consistente. E, obviamente, com muito motivo. Então, assim, não espera a motivação aparecer. Começa hoje, começa agora, porque dando um passo de cada vez, curto, mas que seja firme, vai aparecer resultados e vai te dar essa sensação de recompensa que você está fazendo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo e ficou até o final, peço para você já deixar o joinha, compartilhar com quem está fazendo algum tipo de atividade e fala assim: Meu Deus do céu, não aguento mais fazer isso. Manda para aquela pessoa que está reclamando pra cacete e se inscreve no canal, obviamente, por favor, para você ficar com mais dicas sobre motivação, sobre desenvolvimento pessoal e para você se de fato tornar protagonista na sua própria vida. E, obviamente, se você quiser, comenta aqui embaixo qual uma atividade que é muito difícil de você fazer e que eu possa te ajudar. Eu vou ler o seu comentário e, se caso eu conseguir te ajudar, vai ser um prazer colocar ali como eu consigo quebrar esse tipo de rotina para você conseguir fazer algo diferente, algo melhor, para você reacender essa chama dentro de você, beleza? Então, se você gostou do vídeo, por favor, muito obrigado. Obrigado demais por você estar assistindo esse vídeo até o fim. E nem sei quanto tempo que deu esse vídeo, mas eu acredito que não seja muito longo. Se você gostou, muito obrigado. Desejo muito sucesso, muita prosperidade e muitas realizações na sua vida, porque você não merece nada menos do que isso. Você merece conquistar aquilo que você tanto deseja, mas basta ter consistência e comece a fazer, porque quando você começa a fazer, os resultados começam a aparecer. Beleza? Então, no mais é isso. Um beijo grande e, gente, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.